Graça e paz sobre a tua vida. Uma pergunta que fizeram a Jesus: são poucos os que são salvos? Esse é um ponto para pensar. Deus está preocupado com quantidade? Deus, quando salva, Ele está olhando e todo o seu empenho foi no sentido de salvar a todos, na realidade de conduzir todos ao entendimento? Nós precisamos entender isso. E olhar isso não num contexto de um versículo só, de uma história só, mas no contexto do todo. E isso está lá em Lucas, no capítulo 13, do verso 23 ao 27, diz assim: E alguns lhe perguntou, e alguém, na realidade está assim, e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes Jesus: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se estiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele nos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na sua presença, e ensinava em nossas ruas, mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. A questão que a gente precisa entender é que Deus não está preocupado com a quantidade, mas a qualidade das nossas vidas, o compromisso nosso com Ele. E Ele sempre olha nessa perspectiva. Se fosse uma questão de quantidade, Ele resolveria essa questão em pouco tempo. Era simplesmente Ele se manifestar e se revelar ao mundo, e o mundo inteiro se dobraria diante dele. Na realidade, isto é algo que está escrito e declarado, que quando Jesus vier aparecer, todo joelho se dobrará diante dele. Mas a questão não é o reconhecer o Senhor, não é reconhecer o poder deste Deus, mas sim é o que Deus quer. A gente precisa entender que se trata da terra onde a semente é plantada, na realidade do quanto nós que somos terra geminamos essa semente que é em nós plantada. E a maioria, pelas próprias condições do terreno, ela não permite que essa semente gemine, somente quando cai em terra boa. O que nós temos que entender que a vontade do Pai e a obra que Ele fez foi para todos os homens. O Espírito de Deus está sobre toda a carne. Mas se eu não compreendo e se eu não vivo segundo a vontade de Deus, não se trata de ter sido religioso, não se trata de ter feito boas obras, não se trata muitas vezes da manifestação do poder quanto a curar, a expulsar demônios. Não se trata disso. Se trata da maneira como nós nos propusemos a viver o compromisso com o Pai, com a sua vontade, de querer conhecer essa vontade, de viver essa vontade. Qual foi a restrição? Não foi o fato de ter andado, não foi o fato de ter aprendido acerca de Deus, acerca de Jesus Cristo, de sua vontade, de seu querer, mas sim de não viver uma vida na prática do pecado. O que traduz isso? Jesus disse que, na realidade, Paulo escrevendo uma carta, antes ele fala assim, olha, tudo que a gente faz, se a gente não fizer baseado, fundamentado na fé, é pecado. Então, tudo que a gente começa em nós mesmos, no nosso empenho, no nosso esforço, é iniquidade e não agrada a Deus. O que nós temos que entender é esse aspecto, que o que agrada a Deus é quando nós nos submetemos a Ele, submetemos a sua vontade, que nos empenhamos em conhecer a sua vontade, que nos dobremos diante dessa vontade. Assim como Cristo, que deu o exemplo, que não fez o que lhe agradava ou o que lhe era da sua vontade, mas ele abriu mão de si mesmo, esvaziou de si mesmo e se sujeitou à vontade do Pai, para que
ele fosse expresso na plenitude dessa vontade. E esse é o desejo. A questão da salvação não é a questão do tamanho da porta, mas é a questão da nossa disposição em nos submetermos a essa vontade e vivermos essa vontade de forma plena, buscando o conhecimento, buscando o entendimento, buscando, na realidade, o entender essa vontade e a essa vontade nos submeter. Nossa vida ela está mais relacionada a manifestarmos a misericórdia de Deus, manifestarmos a graça de Deus, a bondade de Deus, a longanimidade, expressarmos fruto do Espírito, que é a mansidão, que é a paciência, que é o amor, diante dos nossos relacionamentos. Porque o intuito não é simplesmente viver uma vida baseada em regras, em dogmas, de ter certos compromissos que aliviam a nossa consciência, não. É um compromisso de viver 100% e de forma integral o reino de Deus. Isso não quer dizer que a gente não vai pecar, não quer dizer que a gente não vai errar, mas o que nós não podemos é viver permanente, ou seja, pecando constantemente, tendo a consciência que algo desagrada a Deus, nós continuarmos a viver dessa maneira. Isso é iniquidade. A iniquidade está em querermos fazer as coisas segundo a nossa perspectiva, é fazermos as coisas e depois buscarmos que Deus abençoe aquilo que a gente está fazendo, e não ao contrário, de entendermos que temos que submeter a Deus. A verdadeira vida, a verdadeira expressão do reino, da vontade do Pai, está em nos submetermos a essa vontade, e no que estivermos fazendo, nós estamos fazendo com o entendimento que fazemos para o Pai, para o Senhor, para glorificar o seu nome, para revelá-lo aonde estiver e no que estivermos fazendo. Nós precisamos entender isso. A misericórdia do Senhor é grande, a graça é grande. E são essas coisas que nós temos que revelar, pois isso tudo foi derramado em nossas vidas de forma abundante, para revelarmos ao mundo. Mas para que isso possa acontecer, não se trata das coisas que fazemos, mas a motivação pela qual nós fazemos e por quanto nós nos submetemos, reconhecendo que dependemos inteiramente dele para fazer todas as coisas e que tudo que fazemos é para ele e que tudo que temos é dele e para ele, que nós somos meros administradores, pois ele nos comprou por um preço muito alto. Somos de Deus, para viver essa vontade. Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será, sempre. E nós precisamos revelar o Cristo ao mundo, seguir o seu modelo, o seu exemplo, de ofertar a vida em favor dos outros para que possam conhecer o Pai. Que a gente possa entender isso, compreender isso e nos sujeitar ao Pai. E viver essa vontade de forma plena, entendendo que a salvação não se trata de ser para poucos ou para muitos, mas da maneira como nós ouvimos, recebemos e essa palavra frutifica em nossas vidas e nós nos submetemos ao Pai e nos empenhamos em conhecer essa vontade. E que não se trata de fazer coisas para Deus, mas sim permitir que Ele faça em nós e através de nós para que nós revelemos o seu reino neste mundo. Que a gente possa entender isso, compreender essas coisas e nos sujeitarmos a essa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.